Temos o mapa Sol, Leão, quinta casa, Lua, Aquário, 11ª casa, Ogã é poetisa. Sol na quinta casa, o indivíduo vai, através de relacionamentos leves, aprender, a partir do relacionamento, como viver. E possivelmente serão muitos relacionamentos. A Lua na casa 11 sugere que o indivíduo vai trocar conteúdo emocional com as amizades, que serão bastante diversas, a quantidade grande e muito diferente uma da outra. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Câncer, casa 2, meio oeste é atriz. Sol de quarta casa, o indivíduo vai conviver com a família de origem, fisicamente ou nos assuntos dessa família a vida inteira. A Lua Câncer na 2 é aquela tentativa de trocar conteúdo emocional a partir do quanto esse indivíduo se sente seguro ou inseguro. E ele pode também buscar, ao longo da vida, estabelecer qual é o padrão que faz com que, o padrão emocional, faz com que ele se sinta melhor ou pior. Temos o mapa Sol, quarta casa, Leão, Lua, Sagitário, sétima casa, quase oitava casa. Hermann é autor. Sol de quarta casa, o indivíduo vai conviver a vida inteira, fisicamente ou nos assuntos de família, pai, mãe e irmãos. A Lua de sétima casa é a tentativa do indivíduo trocar conteúdo emocional no relacionamento, de preferência com uma pessoa que tenha leveza, que goste de estar empolgada, que goste de realizar tarefas ao ar livre, que circule. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Touro, casa 12, Ted é poeta. Sol de quarta casa, o indivíduo vai conviver com a família de origem fisicamente ou nos assuntos da família a vida inteira. A Lua na 12 em Touro é a tentativa do indivíduo identificar a origem das emoções, pensamentos e sensações que ele tem e que ele não sabe a origem, e tentar lidar ou criar alguma técnica para poder lidar com isso de uma forma relativamente prática. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Peixes, 11ª casa. Gaston é ex-presidente da França. Sol de quarta casa, Leão. O indivíduo vai conviver com a família fisicamente ou nos assuntos da família a vida inteira. A Lua em Peixes na 11 é aquele indivíduo que vai tentar trocar conteúdo emocional junto às amizades, considerando o fato de que o indivíduo vai ser muito empático. Ele vai se solidarizar muito com as amizades que estejam passando por alguma situação. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Libra, quinta casa, Júlia é chefe de cozinha. Sol na quarta casa, o indivíduo vai conviver a vida inteira, fisicamente ou com ou nos assuntos de família, pai, mãe, irmãos. Lua Libra de quinta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional a partir de relacionamentos leves, tentando sempre que o relacionamento seja de muito companheirismo e harmonia. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Gêmeos, casa 12. Alfred é poeta. Sol, Leão, quarta casa. O indivíduo vai se relacionar com a família de origem fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. Lua, Gêmeos, casa 12. A Lua na 12, o indivíduo vai buscar identificar qual é a origem dos pensamentos, emoções e sensações que ele tem, e tudo isso produzindo muita mudança de humor nesse indivíduo. Temos o mapa Sol, Leão, quarta casa, Lua, Gêmeos, casa 2. Amélia, aviadora.
Sol de quarta casa, o indivíduo vai se relacionar com a família de origem, pai, mãe, irmãos, a vida inteira, fisicamente ou nos assuntos de família. A Lua Gêmeos casa 2 é o indivíduo tentando encontrar o que torna ele seguro ou inseguro a partir de critérios não mais materiais, financeiros, mas outras formas de se sentir seguro. Temos o mapa, Sol, Leão, quarta casa, Lua, Aquário, 10ª casa. Melanie é a atriz. Sol de quarta casa, o indivíduo vai conviver fisicamente ou nos assuntos de família a vida inteira. A Lua de 10ª casa é o indivíduo vai buscar uma profissão com a qual ele possa conviver com grupos de pessoas muito diferentes umas das outras, e ele vai tentar aprender com esses grupos como é que funciona o emocional deles, e ele vai tentar estabelecer o equilíbrio dele, mas é no exercício da profissão. Temos o mapa, Sol, Leão, quarta casa, Lua, Libra, sexta casa. Wilt é jogador de basquete. Sol de quarta casa, Leão, é o indivíduo convivendo a vida inteira, fisicamente ou envolvido nos assuntos de família, de origem, pai, mãe, irmãos. Lua, Libra, sexta casa é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto aos colegas de trabalho. Tentando fazer com que seja uma relação harmoniosa. Relação em desarmonia no ambiente de trabalho é um suplício para uma pessoa com um mapa assim. E a outra questão que precisa ser considerada é o cuidado com as questões de saúde. O indivíduo ele vai ter várias circunstâncias em que a saúde dele vai não ficar tão boa assim, e ele vai passar bastante tempo observando qual é a origem daquilo. Temos um outro mapa, Sol, Leão, Lua, Touro, agora é do Mick Jagger. E bom, vamos lá. Ascendente Gêmeos, comunicar-se, né? Então usa o corpo para se comunicar. O Sol Leão de terceira casa tem sido um aspecto que se repete com uma certa frequência para certas personalidades. Então, o Sol de terceira casa em Leão vai dizer que essa pessoa, e todas as pessoas que nascem com Sol de terceira casa em Leão, querem ser o protagonista de todo o dia inteiro. Elas querem fazer algo que tenha um significado, um valor, que elas querem ser protagonistas. A Lua em torno a 12, mais o Marte e mais o Urano, sinaliza que, de alguma forma, as questões emocionais elas estavam em stand-by dentro do indivíduo. Quando tu tem uma Lua na 12, o teu emocional ele fica muito ligado com percepções do teu inconsciente. Quando tu tá voltado para a questão emocional, a tua tendência é ficar introspectivo e trabalhando ou tentando entender, interpretar aquilo que tu tá sentindo. Marte na 12, o indivíduo fica predisposto a certas situações que não vão depender da vontade objetiva dela. Essas situações tendem a acolher o indivíduo. Então tem que ter um certo cuidado para tentar entender esse Marte.
ele tem uma conjunção Sol, Júpiter e Plutão, mais Mercúrio. Definitivamente, mesmo que ele resolvesse ser padre franciscano, ele ainda chamaria atenção, porque é muito aspecto empurrando o indivíduo para ser protagonista. Talvez por isso que não tenha sido um franciscano, né? O Sol de terceira casa, ele sugere que, além de ser protagonista do seu dia a dia, do que ele vai fazer, ele quer fazer coisas grandes, coisas que tenham um impacto, que produzam uma emoção nas pessoas. Então, você que nasce com Sol, Júpiter na terceira casa, pode ser com Plutão também ou não, mas você tem que prestar atenção para entender essa necessidade e saber lidar com isso, certo? A Lua Touro é a necessidade de ser prático com as questões emocionais. Na 12, isso fica meio esquisito. É uma tentativa de ser prático com os assuntos emocionais, mas certamente essa pessoa vai visitar nas memórias momentos em que ele teve ou não teve a presença feminina de referência. Temos outro mapa, Sol Leão, Lua Touro, George Bernard Shaw, ascendente em Gêmeos, de novo Sol de terceira casa. Eu estou quase revendo o meu conceito de que as pessoas devem nascer com o Sol na 10ª casa. Não vou mudar, mas olha, é uma pressão, porque a quantidade de mapa que a gente está analisando e percebendo essa reincidência é muito forte. Então, Sol Leão, terceira casa Sol Leão, terceira casa, ser protagonista no seu dia a dia, essa pessoa especificamente, em função da Vênus em conjunto ali com o Sol, dizia que que as pessoas que têm esse aspecto não conseguem se sentir amadas. Mesmo que as pessoas digam que amam profundamente a pessoa, ela não sente isso. A Lua de casa 12, mais o Plutão, mais o Urano, dá uma casa 12 enorme, ou seja, o inconsciente interferindo de forma desproporcional na vida do indivíduo e trazendo ele, insistindo para que ele faça reflexões, que ele fique introspectivo, que ele trabalhe aquilo que passa pela mente dele, pela sensação física, pelos pensamentos, por tudo que envolve a parte mais inconsciente da vida. O ascendente Gêmeos favorece a pessoa a se comunicar. O que acontece, né, quando você tem dois signos importantes como Leão e Touro? Há uma tendência de que o indivíduo tenha uma força pessoal bem grande. Porque são signos que se ajudam no sentido do indivíduo ser uma pessoa, né, forte. Na medida que isso acontece, o indivíduo precisa buscar recurso intelectual, afetivo, emocional, financeiro, para conseguir pôr em prática
esta força dele. Tem que existir um motivo para alguém ter uma determinação tão forte. Bom, geralmente a pessoa tem essa determinação porque ela tem uma visão do mundo, que ela tem que colaborar de alguma forma para trazer algo melhor para esse mundo. Talvez seja isso. E quando você tem esse Sol de terceira casa, você vai fazer isso todos os dias, em todos os instantes que você tiver acordado, até dormindo, mas acordado. Então, é importante entender que muitas vezes isso pode ser um peso um pouco forte, um peso grande, desconfortável, para a pessoa ter que carregar isso. Por que eu digo isso? Ascendente Gêmeos. O ascendente Gêmeos odeia peso. Ele luta a vida inteira para ser leve. Então significa que a pessoa não é leve. Ela recebe um ascendente em Gêmeos para, vamos usar uma brincadeira que eu repito com frequência. Você quis nascer, você foi até o Olimpo, bateu na porta lá do Olimpo, Mercúrio veio receber você. Aí você disse, quero reencarnar. Aí ele disse, beleza, o que tu quer resolver? Quero tais coisas. Ok. Um determinado dia, uma determinada hora, chamam o indivíduo e dizem, tu vai nascer leão, com lua em touro na 12, nós vamos te dar um ascendente em Gêmeos, porque tu vai ser um caminhão, então vamos tentar aliviar isso. Então, quando você nasce com o ascendente em Gêmeos, você precisa desenvolver uma habilidade de se comunicar, de ser uma pessoa mais suave, mais leve, e a gente vai, ao longo dos trabalhos que a gente está fazendo, abordar isso. O ascendente Gêmeos, o indivíduo não é leve, ele precisa desenvolver isso. E ao receber essa energia do Gêmeos, a pessoa pode ficar sem uma meta definida, sem um objetivo claro, e na tentativa intensa de tentar levar as coisas com um certo grau de leveza. E é um esforço. Então, Sol, Leão na terceira casa, protagonista da própria rotina, Lua na 12, necessidade de trabalhar as questões emocionais, ascendente em Gêmeos. Já que eu recebi o Sol e a Lua nesses signos, eu vou tentar ser uma pessoa leve. Temos o mapa, Sol, Leão, terceira casa, Lua, Sagitário, quarta casa, Ellen é curadora. Sol de terceira casa, o indivíduo está muito concentrado no que ele tem que fazer, nas rotinas do dia a dia dele, e ele vai optar por fazer aquilo que ele pode resolver. Lua em Sagitário na sexta casa, o indivíduo vai tentar trocar conteúdo emocional junto aos colegas de trabalho, digamos assim, e ele vai dar preferência para trocar conteúdo com pessoas que também optam por serem alegres e entusiasmadas. Ele vai optar por pessoas que queiram levar a vida um pouco mais leve e vai também ser mais, assim, acreditar que as coisas vão dar certo. Temos o mapa, Sol, Leão, terceira casa, Lua, Touro, casa 12, Mick Jagger é o cantor. Sol na terceira casa, o indivíduo vai utilizar o tempo dele para o que ele tem que fazer durante o dia, nas rotinas dele. Evidentemente que ele vai querer só fazer aquilo que ele tem autonomia para fazer, liberdade para fazer. A Lua, casa 12, é investigar a origem do pensamento, emoção e sensação que o indivíduo tem. Identificar a origem disso. Para identificar a origem disso, ele vai ficar testando técnicas para ver se ele consegue lidar de uma forma medianamente prática com isso. Temos o mapa, Sol, Leão, terceira casa, Lua, Libra, quarta casa, Fidel Castro. O Sol de terceira casa é um indivíduo que usa bastante da atenção dele para as coisas que ele tem que fazer ao longo do dia, das tarefas dele.
Geralmente, pessoas com mapa assim têm um desgaste muito grande nas tarefas do dia a dia. Lua Libra, quarta casa, é a tentativa de trocar conteúdo emocional junto à família de origem, pai, mãe e irmãos. Uma relação que aparentemente não é muito saudável, porque ela tende a se desequilibrar. Então é um indivíduo que vai ficar sempre tentando, forçando para ver se as coisas se harmonizam. Temos o mapa, Sol, Leão, casa 2, Lua Virgem, casa 2. Anne é cantora. Sol na 2 é a busca de identificar o que torna o indivíduo seguro, o que ele precisa para ser seguro ou aquilo que torna ele inseguro. A Lua na 2 é a tentativa da troca de conteúdo emocional a partir da necessidade de estabelecer o quanto ele se sente seguro ou não. Temos o mapa, Sol Leão, segunda casa, Lua Peixes, nona casa. Robert De Niro é ator. Sol de segunda casa, o indivíduo vai passar a vida inteira dele questionando o que torna ele mais seguro. A Lua na nona casa, em Peixe, sugere que ele vai trocar conteúdo emocional com pessoas que procuram aprofundar o seu conhecimento e ou a sua cultura.